Você, como católico, por acaso você já foi a uma missa e durante as preces o texto falava insistentemente a respeito de um tal de reino de Deus? Ou você, também como católico, saberia me descrever conceitualmente em que significa o reino de Deus? Bom, a grande tragédia é que a maioria dos católicos não sabe responder a essa pergunta. E é nisso que nós vamos nos deter aqui nesse vídeo, tá bom? Então, dando prosseguimento à série do Jesus de Nazaré, nós falamos a respeito, no vídeo passado, sobre a tentação de Cristo, sobre como ela é uma deturpação do Evangelho, sobre como as tentações elas são deturpações, inclusive, da própria missão da Igreja, e como essas tentações se fazem presentes em nós, se fazem presentes no mundo de hoje. Então, seguindo essa linha, continuando a narrativa do Evangelho, o autor sagrado vai dizer que depois da prisão de João Batista, Jesus sai de Nazaré, vai para Galileia e começa a pregar o seu evangelho. O que significa evangelho? Evangelho, do grego evangelion, pode ser traduzido como boa nova, né? Mas, no entanto, a palavra evangelho ela é mais profunda. Tudo no grego tem um significado mais profundo do que no português. Quando você vai traduzir alguma coisa do grego para o português, se perde muito do significado. Mas o que significa evangelho? Evangelion é um gênero literário que dizia respeito a um decreto do imperador sobre, podia ser sobre o que fosse uma notícia boa, uma notícia ruim, era um decreto, era uma palavra do imperador, era uma palavra divina, basicamente. Então, você tem, quando a igreja utiliza essa caracterização de evangelho para descrever o anúncio de Cristo, ela na realidade está elevando a categoria desse gênero literário, porque o evangelho não é apenas um decreto, não é algo, vamos dizer assim, contratualista que Deus diz e está feito, não. O evangelho é na realidade o agir de Deus, é a interferência da história, é o Deus que vem para salvar o seu povo, como diziam os autores sagrados do Antigo Testamento. E qual é o evangelho? É o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E agora vem o tema principal deste vídeo. O que é o reino de Deus? Bom, o reino de Deus, ele é o centro da pregação de Jesus do começo até o fim do seu ministério. Jesus fala desse reino que há de vir. Jesus fala, tô com soluço. Jesus fala desse reino que virá. Jesus fala desse momento em que o Messias chegará, este momento de redenção, este momento que é esperado pelos profetas, pelos livros sapienciais, onde o Deus vai marchar à frente de Israel, vai colocar, como diz o salmista, vai colocar os reis da terra em seus grilhões e vai redimir e salvar o seu povo, vai restituir a honra falida de Israel. Então, é uma pregação, sobretudo, escatológica, ou seja, uma pregação que fala de um fim de uma era, do fim dos tempos. Ali ele se coloca como o centro da história. Ele reinterpreta a história e se coloca ele mesmo como o centro, algo que ele fará vai mudar a história para sempre. E, no entanto, um teólogo chamado Rudolf Karl Bultmann, ele coloca uma problemática muito interessante que eu gostaria de discutir com vocês aqui, para a gente permear este capítulo que também está no livro. Ele fala o seguinte, ele fala que é muito interessante que o Jesus histórico, entre aspas, na percepção dele, o Jesus no seu ministério, ele prega sobretudo a respeito do reino. Mas a pregação dos apóstolos depois de Cristo, ela é uma pregação cristocêntrica. Ela não fala mais de um reino que há de vir, ela fala de Cristo. Ela é uma pregação soteriológica.
Ela é uma pregação que explica como Cristo nos redimiu, explica sobre a graça, explica sobre, como dizem os carismáticos, pecado e salvação. Ela é uma pregação que resolve problemas de continuidade do judaísmo com o cristianismo. Ela é uma pregação cristocêntrica. Então, o que é que explica essa diferença de conteúdo? O que é que explica o conteúdo da mensagem de Cristo ser, de certa maneira, reinocêntrica, no tocante de que o reino é o principal tema dos discursos de Cristo, e pelo menos nos evangelhos sinópticos, aqui a gente exclui São João, porque São João é um evangelho construído depois. Então, o que é que explica que a pregação dos apóstolos seja tão diferente? E é essa problemática que ele vai colocar. Outra coisa que eu quero colocar aqui com vocês é explicar sobre o que é o método histórico crítico de exegese da Bíblia. Em primeiro lugar, exegese é o estudo da Bíblia. Ela é o estudo da Bíblia nos seus minuciosos detalhes. E o método histórico crítico, ele é um método de ler a Bíblia que consiste, ele tem sua origem na teologia liberal do final do século XIX, início do século XX, e ele é um método que consiste numa espécie de desmitologização da Bíblia, desmitologização dos milagres, desmitologização da própria ressurreição, da própria paixão de Cristo, ou seja, vamos tirar as licenças poéticas do Evangelho e vamos nos ater somente ao que é científico e factual. Pelo menos isso é o que diz o método histórico crítico, ou seja, você lê o Evangelho não querendo entender qual a mensagem de fé, o que é que Deus tem a dizer à humanidade a partir dali, mas você lê o Evangelho a partir de uma óptica como se você estivesse duvidando o tempo todo. Por isso que é histórico crítico. Você tenta encontrar o que é histórico, separar o que é histórico e o que é uma construção cultural posterior. De novo, aquela cisão entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Bom, dito isso, vamos falar a respeito das concepções do reino de Deus, né? Para falar um pouco sobre essa problemática colocada por Bultmann entre a diferença da pregação de Jesus para a pregação dos apóstolos. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, o conceito como a igreja entendeu o reino de Deus com o passar das eras. O primeiro conceito é um conceito colocado por Orígenes, um teólogo, se eu não me engano, do século 2 ou 3, 2 ou 3, né? Fiz assim, 2, 2 ou 3, respeitado nos dias de hoje. E por incrível que pareça, né? Um teólogo antigo, respeitado até os dias de hoje, enfim, pô, que realização, né? E onde ele diz que o reino é Cristo. Onde ele diz que o reino, na realidade, é o próprio Cristo, é a própria ação de Deus na história. A encarnação, o mistério da encarnação, toda a vida de Cristo é o reinado de Deus sobre o homem. É a glória de Deus posta à mostra sobre o homem. Bom, essa interpretação ela é correta, mas ela não esvazia tudo que essa nomenclatura reino de Deus ela tem a nos oferecer. Por exemplo, você tem outro sentido também colocado por Orígenes, que é um sentido mais místico. Por exemplo, de que o reino de Deus na realidade é perdão, o reino de Deus na realidade é o espírito que age no coração do homem e o cristifica. Ou seja, é uma concepção mais mística de que o reino na realidade ele é interior, onde cada homem traz em si o reino de Deus. Bom, essa interpretação também é correta, mas também não esvazia todo o sentido que essa nomenclatura reino de Deus ela tem a dar. E aí nós chegamos a uma terceira interpretação problematizada, e no entanto não problemática para um católico, mas bem problematizada pelos protestantes, que é uma interpretação eclesiocêntrica. O que é uma interpretação eclesiocêntrica? É uma interpretação onde a igreja é o reino de Deus. Né? Uma concepção até ironizada por Alfred Lewis, se eu não me engano, onde ele fala, ele ironiza, né? Nossa, Jesus veio anunciar o reino de Deus e o que veio foi a igreja, né? Com um tom assim de sarcasmo, deboche. Mas é uma interpretação bem problematizada pelos protestantes, onde diz que a igreja
é o reino de Deus, é a glória de Deus, onde a igreja, o corpo místico de Cristo, é a forma de Deus agir e reinar sobre a sociedade, que durante a Idade Média essa concepção ela não foi muito debatida, né? Não foi tão problematizada, não foi tão posta em xeque. Ela até justificava um certo respeito do poder profano, do poder temporal, pelo poder sagrado, pelo poder do Papa, uma relação mútua de respeito entre os reis e o Papa, embasado nessa concepção eclesiocêntrica. E, no entanto, a partir de Lutero, essa interpretação ela vai ser posta em xeque. Por quê? Porque a partir de Lutero você tem um processo, e os protestantes vão concordar comigo, você tem um processo de dissociação entre a igreja e o Estado, e por Estado eu quero dizer a política, e você tem a igreja sendo vista, mais explicitamente também a partir da Guerra dos 100 Anos, como um fator divisório na sociedade. Então, a teologia liberal, a teologia protestante, com Adolf von Harnack, Bultmann, Hahn era do Concílio Vaticano II, né? Mas Companhia Limitada, a teologia moderna, essa teologia que pega o período do final do século XIX, início do século XX, ou o século XX inteiro, podemos dizer assim, ela é uma teologia que visa harmonizar o diálogo da igreja, do cristianismo com o mundo, porque você desde 1500, não o ano em si, mas o período, desde o início da Idade Moderna, você tem uma cisão entre a religião e o mundo secular. E qual foi a solução que a teologia liberal encontrou? Bom, muito simples. Vamos tirar a igreja do centro e vamos colocar Cristo no centro, já que Cristo é um elo comum entre protestantes e católicos. Bom, até aí, supostamente, tudo bem, né? Mas aí a coisa foi descendo, porque você tem do cristocentrismo, opa, Cristo também é um fator de divisão, como isso passou a ser um fator de divisão entre as denominações, porque haviam denominações protestantes que diziam que ele não era Deus, outras diziam que ele era Deus, outras, enfim, problemas cristológicos que começaram a partir daí. Então, vamos descer um degrau abaixo, vamos para o teocentrismo, já que todo mundo acredita em Deus, então nada, né, tá safe, tá de boa. Né, uma concepção até um pouco deísta, onde Deus ele é apenas o Criador, mas se você tirou Cristo do centro, consequentemente você tirou toda a revelação e todo o agir dele perante a história. E você tornou Deus apenas um espectador da história humana e não alguém que age nela. Ou seja, uma concepção maçônica. O teocentrismo é uma concepção maçônica da religião. Né? Quem estuda maçonaria vai concordar com isso, vai dar o crivo nisso. Mas, no entanto, a partir da primeira metade do século XX, você tem uma necessidade, um esforço de tentar harmonizar o cristianismo com outras religiões não abraâmicas, e você tem Deus tido como um fator de divisão entre os homens. Ou seja, vamos descer mais um degrau abaixo? Vamos descer para o reinocentrismo. Né? O que é o reinocentrismo? Nós abandonamos a igreja, nós abandonamos Cristo, nós abandonamos Deus e vamos, a partir daí, sustentar uma religião baseada em valores como a justiça, a igualdade, a opção pelos pobres, a equidade, a verdade, o amor, os valores. Ou seja, se tornou uma religião antropocêntrica, onde o papel da religião ele é exclusivamente social. Se a religião ela não serve à sociedade, ela não está engajada politicamente, ela não serve, ela é fundamentalista, ela é alienante. Ou seja, uma categoria, uma forma de ver a religião até marxista, né? Onde a religião ela precisa ser instrumento de uma revolução cultural e não uma orientadora para a salvação das almas. Só que aí você tem um degrau bem mais baixo do que o reinocentrismo atualmente, que é o pneumatocentrismo. O que é o pneumatocentrismo? Pneumato, espírito. Você tem o cristianismo sendo transformado numa espécie de filosofia, ou seja, algo que fica no mundo das ideias, um ideal a ser alcançado, mas que no final de contas não diz
nada ao mundo moderno, não diz nada ao homem moderno, algo simplesmente abstrato. Você abstraiu o cristianismo e tirou todo o seu a sua atuação, todos os seus efeitos da Terra. De novo, uma antropocentrização da religião, né? Quem viu meu vídeo sobre a crise do Ocidente viu que, na realidade, isso é um processo de relativização das crenças e instrumentalização delas em prol de uma política, né? Seja de qual política for, política A, B ou C. Enfim, uma política progressista. Bom, então você tem essa antropocentrização da religião, que é, na realidade, um projeto de poder maçônico, tá? Porque quem for estudar maçonaria, de novo citando a maçonaria, ela é uma doutrina, um ciclo que surgiu dentro do iluminismo. E o que é que o iluminismo pregava? O iluminismo pregava uma ordem social, uma ética baseada nas leis universais da razão. Ou seja, você pega os valores como a beleza, a justiça, a igualdade, a fraternidade, você dissocia isso do seu fundamento ontológico e você tem apenas uma espécie de legalismo, onde cada coisa vai ser definida a partir de uma conveniência política. Bom, eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre esse processo, não é bem complexo falar sobre isso, mas em tese você tem essas 4 concepções. Você tem uma concepção cristocêntrica, teocêntrica, reinocêntrica e pneumatocêntrica. Então, quando nós vamos para uma igreja hoje e vemos o padre ou bispo falar a respeito de uma opção pelos pobres, a respeito de igualdade, a respeito de justiça, a respeito disso, daquilo, enfim, nós precisamos entender que o que está por trás disso tudo, meus queridos, é uma espécie de prostituição do que é a caridade cristã, do que é o amor. Porque vamos lembrar o seguinte, o cristianismo é a religião do amor, não é? Até onde eu saiba. Bom, só que a partir daí você tirou a igreja, que é a manifestação do amor de Deus encarnada na história. Isso é a igreja. A igreja, os sacramentos, a estrutura eclesial, a doutrina moral é a manifestação do amor de Deus na história. Você retirou a igreja da equação. Você retirou Cristo, que é o maior amante de toda a história, pois ele morreu numa cruz para nos salvar. Você retirou Deus, que é o amor por excelência, Deus é amor. Você retirou Deus e dissociou o amor de Deus, e o amor passou a ser só uma ideia que fica aqui girando nas nuvens, onde ele não tem nada a nos dizer pessoalmente. E, no entanto, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão baseada em Santa Teresinha, do Menino Jesus. As relíquias dela estão aqui, né, pela minha cidade, então eu achei bem pertinente falar sobre isso, onde ela vai mostrar qual é o significado da caridade cristã para longe dessa concepção reinocêntrica, teocêntrica, seja o que for. Eu achei importante trazer as palavras de uma santa para entendermos realmente o que é o reino de Deus. Ela vai dizer: como e por que Jesus amou seus discípulos? Ah, não eram suas qualidades naturais que podiam atraí-lo. Havia entre eles e Jesus uma distância infinita. Ele era a ciência e a sabedoria eterna. Eles, pobres pescadores ignorantes e imbuídos de pensamentos terrestres. Contudo, Jesus os chama de amigos, seus irmãos, quer vê-los reinar com ele no reino de seu Pai. E para abrir-lhes este reino, quer morrer sobre uma cruz, pois disse: não há maior amor do que dar sua vida por aqueles a quem se ama. Então, o amor, ele é o reino de Deus. A caridade cristã, ela não é uma filantropia. A caridade cristã, ela não é um esforço de tentar harmonizar, unir crenças só porque convém politicamente ou socialmente. A caridade cristã, ela está alicerçada na verdade.
ela está alicerçada na verdade de que a igreja é detentora da salvação dos homens no que diz respeito a ela de ensinar e direcionar os homens para o amor verdadeiro. E como ela faz isso? Através de arbitrariedades? Através de um legalismo eclesiástico? Não. Ela faz isso através da santidade. A santidade dos seus membros. E como é que a gente é santo? Como é que a gente mostra para o mundo de hoje o que é o reino de Deus? Qual é a melhor teologia, longe da teologia de Bultmann, de Harnack, de Hanner, de o Caramba 4? A melhor teologia é a teologia feita com a vida. O maior teólogo é aquele que com a sua vida diz à sociedade quem é Deus, tal como Cristo mostrou ao mundo e à história o rosto de Deus. E nisto consiste o seu reino. A caridade cristã, ela não pode ser prostituída, ela não pode ser retirada da sua fundamentação ontológica, da sua fundamentação religiosa, tá bom? E principalmente, ela não pode ser destituída do seu caráter cristológico, porque Cristo é a união entre Deus e o homem. Cristo, na sua cruz, vai mostrar esse mistério do reino de Deus, pessoal, só para vocês saberem. Eu não vou encerrar esse vídeo aqui dando uma definição para vocês do que é o reino de Deus. Eu trouxe esse texto de Santa Teresinha porque ele nos ajuda a refletir um pouco sobre o que é o reino de Deus na prática. O reino de Deus experienciado. Mas, no entanto, esse mistério do que é o reino de Deus, ele vai permear todo o evangelho de Jesus até o ponto de que ele vai ser desvendado na cruz. Como dizem os evangelistas sinópticos, o véu do templo se rasgou. A verdadeira face de Deus vai ser mostrada aos homens. Esse reino, ele permanece oculto e enigmático, porque Cristo não quer mostrar, não quer que os homens entendam a mensagem do seu reino de maneira errada. Ele só vai declarar a sua divindade, só vai se declarar rei na sua cruz. Só vai se declarar rei na sua paixão, morte e ressurreição, que vai constituir aí o seu reino, quando no final do Evangelho de São Mateus ele vai dizer: foi-me dada toda a autoridade sobre o céu e a terra. E é essa autoridade que é cabida a nós perpetrar no mundo. Então é isso, foi um tema bem extenso de dar. Foi uma semana aqui de leitura, de pensar como é que eu poderia comprimir todos esses conceitos difíceis para caber em um vídeo, né, de 20 e poucos minutos, 15 minutos, não sei quanto vai dar. E, bom, é isso. Foi bem complicado gravar aqui, né? A igreja onde eu gravo está em reforma, mas Deus venceu, né? Bom, peço que deixe o seu like. Eu estou vendo que os vídeos, conforme eu vou postando, tem muitas visualizações, mas poucos likes, né? A taxa de likes vai sempre regular, vai sempre na mesma. Deixe o seu like agora, né? Não se esqueça de sair desse vídeo e deixar seu like. Se inscreva no canal se você gostou, se você quer ver a continuação dessa série, que vai ser o Sermão da Montanha, que eu provavelmente vou dividir em 3 vídeos, 3 ou 4 vídeos. É um tema bem, bem extenso. E compartilhe, se inscreva de novo, dê o seu feedback, o seu comentário. E é isso. Deus os abençoe.